Eu sinto vergonha do cristão que eu sou. Recentemente eu terminei de ler o livro de Atos e ver todo o sofrimento, que Paulo passou, que a igreja primitiva como um todo ela passou, me fez ter a vontade de assistir aquele filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. E assistindo esse filme eu ainda senti mais vergonha do cristão que eu sou. E eu quero ler uma passagem que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 23 ao 27, que eu acho que esses versículos, eles resumem praticamente tudo sobre a vida de Paulo. Eles resumem muito bem todo o sofrimento que Paulo passou durante o seu ministério, durante sua vida. 2 Coríntios 11, 23 ao 27, que diz assim: em trabalhos, muito mais eu, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E Paulo, ele continua falando sobre o seu sofrimento, sobre tudo que ele passou, mas eu acho que esses versículos, eles conseguem resumir muito bem sobre a vida desse homem de Deus. E é interessante, não somente Paulo, mas a igreja primitiva como um todo, a igreja do primeiro século. E quando eu assisti esse filme, eu senti vergonha de mim mesmo, de saber quantos cristãos, e o filme ele retrata apenas uma pequena fração do que de fato ocorreu. E nós imaginarmos, irmãos, que o preço que foi pago, quantos irmãos pagaram com suas próprias vidas para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Nós somos o resultado, nós somos a semente, como diz aquele hino, eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram. É muito interessante, pessoal, esse filme. Eu recomendo que, se você ainda não assistiu, eu só tinha visto alguns trechos, mas eu nunca tinha de fato assistido, nunca parei e tirei um tempo para assistir. E isso me fez refletir bastante sobre o que tipo de cristãos nós temos sido nos dias de hoje. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, com toda a perseguição, padecendo ali de uma forma brutal, das piores maneiras possíveis. E muitas vezes nós, hoje, no conforto dos nossos lares, sem perseguição, num país, de certa forma, livre, nós temos a oportunidade de falar do amor de Jesus e nós não falamos. Nós estamos mais preocupados com a nossa própria vida, com nossos próprios afazeres, com as nossas próprias coisas, que nós não temos mais priorizado a vontade de Deus. Nós não temos priorizado mais o reino de Deus, a salvação de almas. E o interessante é que Paulo, mesmo depois de tudo isso, Paulo é um exemplo. Eu acredito que depois de Cristo, ele é a pessoa de fato mais influente do Novo Testamento. Paulo, ele escreveu 13 cartas, ou seja, ele é o maior escritor do Novo Testamento. E apesar de tudo isso que ele enfrentou, que ele padeceu, do exemplo que ele deu, em Romanos, no capítulo 7, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E muitas vezes hoje, nós quase não fazemos nada se comparado ao que ele fez, e nós nos achamos especiais, nos achamos a última bolacha, nos achamos super crentes, nos achamos espirituais. Então, essa é uma reflexão que eu queria fazer sobre a vida desse homem de Deus.
Eu queria discorrer mais coisas sobre isso, mas eu queria que esse vídeo ficasse bem resumido para que a essência desse vídeo você conseguisse capturar ela. Que cristãos nós temos sido hoje?